vamos embora para o Monday Night Raw. A gente começa ele com, é claro, aquele velho e bom segmento com os campeões mundiais, né? O show começou com Cody Rhodes e veio para o ringue. Vale notar que no pós-show do WrestlePalooza eles anunciaram que Cody Rhodes e Seth Rollins iriam se enfrentar pelo campeonato Crown Jewel na Austrália, no próximo dia 11 de outubro, tá? Então, aquela história do Crown Jewel vai se manter, né, dos campeões se enfrentarem. E aí, o Cody Rhodes, ele abriu o show, veio pro ringue, e aí ele começou a falar sobre ele ter o anel de campeão do Crown Jewel. Eles não usaram um cinturão, eles usaram um anel dessa vez. E aí ele diz que ele quer mais um, né, para poder adicionar o seu legado e tudo mais. E aí nisso veio o Seth Rollins junto com o The Vision, né, o campeão mundial pesado. Ele sobe sozinho no ringue, o The Vision fica do lado de fora. E aí o Seth, ele declara que desde o SummerSlam, quando ambos saíram campeões, ele tinha circulado a data do Crown Jewel no seu calendário, dizendo que seria uma luta maravilhosa entre campeão contra campeão, dois dos melhores em seus auges. É claro que o Seth Rollins não está no auge dele, longe disso, está todo destruído, coitado. Mas o Cody Rhodes a gente pode dizer que está sim no auge da carreira. Mas ele diz que essa luta vai além de uma luta de campeão contra campeão, é uma luta pessoal, é sobre legado e tudo mais. E aí o Seth Rollins, ele lembra que o público grita CM Punk, o público começou a gritar CM Punk, né? E aí ele fala, olha, nem adianta chamar por ele nem tem título, né? O que importa é na conversa, e assim, ele fala que ele não se importa com o que o público acha, com o que o público pensa dele, com o que o pessoal da Netflix pensa dele, né? E assim, eu brincando na live, eu falando, gente, o pessoal da internet adora você, Seth, assim, isso é um fato. Mas aí ele diz que ele quer saber o que o Corey pensa dele, né? Porque o Seth acusa o Corey de sempre dar discursos bonitos sobre ele em podcasts e entrevistas, mas nas entrelinhas diminuir o valor do que ele representa, falando que ele seria o número 2, né? Ele diz o tempo todo, né, que o Corey fica dizendo que é o quarterback número 1 e tudo mais, que é o líder da companhia, e isso estaria diminuindo o valor do Seth Rollins, né, nessas entrevistas. E aí o Seth, ele também mostra o relógio que o Corey deu para ele na WrestleMania 40, lembrando que no WrestleMania 40 o Seth Rollins serviu de escudo pro Corey, né? Quando o Roman Reigns foi dar a cadeirada no Corey, ele deu no Seth Rollins, e isso permitiu ao Corey fazer o final da luta, derrotando o Roman Reigns e encerrando aquele reinado antológico dele de 1.312 dias como campeão, né? E aí ele pergunta se aquele relógio que o Corey deu para ele, que ele nunca tinha usado, resolveu usar naquela noite, se foi um presente sincero ou apenas um gesto simbólico, né? Pô, e aí ele lembra a história do quarterback 1 e tudo mais. E aí o Seth fala o seguinte, olha, eu sou o criador, eu sou a sua visão do futuro, não você. Então, se você se diz quarterback 1, você está jogando no meu time, dando a entender que o Corey estaria abaixo do Seth, né? E aí o Corey fala, olha, a nossa relação é meio complicada mesmo, você mudou de vida. Aliás, o Seth Rollins mudou a vida do Corey quando lutou contra ele no WrestleMania, sem saber quem iria aparecer, quando lutou com ele no Hell in a Cell, quando ele estava com o peitoral estourado, e quando serviu de escudo na WrestleMania 40, né? E ele também deu uma cutucada no Seth, falando que o Seth de antigamente não precisaria se esconder atrás dos capangas como os Paul Heyman e os Brons. E aí o Corey chega e fala, olha, com relação a você, eu só tenho duas perguntas que eu gostaria que você respondesse, né? Primeira pergunta, como que você agiria no passado? E a segunda pergunta, quantas lutas nós tivemos no passado? 3. Quantas você venceu? Nenhuma. E isso acaba fazendo o Corey botar o microfone no peito do Seth, basicamente dando um mic drop, indo embora e deixando o Seth Rollins com uma cara de tacho, pensando no que aconteceu. Isso claramente frustrou o Seth Rollins. Os Brons e o Paul Heyman deixam o Corey embora, não atacam ele. E a história fica por aí. Depois, mais pra frente no show, teve um outro segmento em que o Seth Rollins estava olhando pro relógio, e aí a Becky estava do lado, estava atrás, criticando toda a situação, desabafando, falando que ela era a melhor lutadora de todos os tempos, que todo mundo ali estava tentando roubar tudo que eles construíram, uma cutucada na AJ Lee e no CM Punk, né? E aí ela chega no final e termina falando que ela vai dar o exemplo em alguém, ela vai exercer o seu exemplo em alguém. Ela pega o campeonato intercontinental e vai embora. Só que a gente não vê nada acontecer com isso. A gente, durante o show, ficou imaginando, poxa, talvez ela vai atacar a AJ Lee, a AJ Lee vai aparecer de alguma forma tal, mas não, nem a AJ Lee, nem o CM Punk apareceram nesse show. O Seth Rollins, enquanto a Becky Lynch vai embora, fica apenas olhando o relógio, parecendo pensar em tudo o que o Corey falou. Assim, foi
uma série de segmentos interessantes para vender a luta deles no Crown Jewel, eles vão ter que trabalhar muito bem isso, porque essas lutas de campeão às vezes são meio sem graças, né? Por isso que eles inventaram o campeonato do Crown Jewel para poder dar uma graça para essas lutas, mas assim, esse campeonato não aparece em lugar nenhum do ano, em época nenhuma do ano, então eu sinceramente acho que eles deveriam abolir com essa história, porque para mim não faz o menor sentido. É até interessante, campeão contra campeão, mas sabe, num pay-per-view específico, você tá perdendo 2 slots de luta que poderiam servir pra alguma história interessante, tá? Então, é, eu não sou muito fã dessas lutas campeão contra campeão no Crown Jewel, mas a gente vai ter, então vamos ver como é que a WWE vai construir essa história do Cody Rhodes contra o Seth Rollins para o Crown Jewel, que já é no dia 11 de outubro, é daqui a pouco, né? Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite do Penta e dos War Raiders contra o New Day e o Grayson Waller, uma luta que foi agendada no começo do show e uma luta sem desclassificação. E aí, na verdade, essa luta nem foi agendada no começo do show, ela já foi avisada antes de começar o show. E, cara, por não ter desclassificação, essa luta ela acabou se tornando uma luta tornado, ou seja, uma luta sem tags. Os 6 lutadores se mataram do ringue e do ringue. E por conta disso, acabou sendo uma luta muito boa. Teve mesa Slim Jim envolvida, teve cadeira envolvida, teve candlestick envolvido e tiveram os sombreiros também envolvidos, né? No começo, essa cena aconteceu durante o intervalo, quem assistir a reprise do show não vai ver isso, né? O New Day pegou os sombreiros, fizeram uma dancinha com os sombreiros no meio do ringue, e depois o Penta e os War Raiders pegaram os sombreiros e fizeram a dancinha do Penta, né? O caminhar do Penta no ringue. A luta foi muito boa, teve vários spots memoráveis, como um leg drop do Kofi Kingston no Penta na mesa, do lado de fora, e esse powerbomb do Eric segurando os 2 membros do New Day nos ombros antes de aplicar o powerbomb duplo, tá? Depois nós tivemos também o Penta jogando o Kofi Kingston na mesa, né? Uma outra mesa que estava setada no corner do ringue. E aí do lado direito da imagem, vocês estão vendo aí o Penta fazendo zero medo no Grayson Waller no alto da 3ª corda, né? O Grayson Waller estava na 2ª corda. Vocês estão se perguntando o que ele fez com isso? Pois é. Vão assistir a luta e depois vocês voltem e me agradeçam. O Penta mandou um Mexican Destroyer da 3ª corda, acertando o Grayson que estava na 2ª. Cara, o Grayson correu um risco absurdo tomando esse golpe da 2ª corda e caindo de cabeça no chão. A gente precisa valorizar não só o Penta, pelo golpe muito lindo que ele deu, mas o Grayson Waller por ser maluco o suficiente de engolir esse golpe. Tá? Não é para qualquer um Mexican Destroyer da 3ª corda. Tá? Foi um movimento lindo de ver. Depois disso, obviamente, o Penta foi pro pinfall e ganhou a luta, então a vitória do Penta e dos War Raiders, uma luta de 11 minutos que eu dou 4 estrelas. Uma primeira luta do show, uma luta excelente para abrir os serviços, tá? Então, assim, foi apenas uma prévia do que a gente iria ter no show inteiro, foi muito legal de ver. Depois disso, nós tivemos um segmento com a Stephanie McMahon no ringue, sendo chamada pelo Adam Pearce, para poder ser ovacionada pelo público por ser a nova campeã mundial. E a Stephanie, no seu discurso, ela disse que ganhar o título era a maior conquista da sua vida, falou que aprendeu a ser forte e nunca desistir porque teve o melhor exemplo em casa, o seu pai que estava na primeira fila. Depois ela agradece os fãs por estarem com ela, comemorando e até chorando com ela, e terminou afirmando com confiança que ninguém poderia pará-la, que ela era a campeã mundial feminina da WWE. O público vibrou, torceu, e aí logo depois disso o Adam Pearce confirmou que a Stephanie McMahon irá enfrentar a campeã da WWE no Crown Jewel, sendo que na sexta-feira essa luta será definida. Nós teremos Tiffany Stratton, Jade Cargill e Nia Jax, a vencedora, e enfrentará a Stephanie McMahon no Crown Jewel. E aí fica a dúvida se eles vão fazer a Tiffany Stratton lutar como Rio contra a Stephanie McMahon, né? Eles podem fazer isso, a Tiffany é meio que uma twinner, né? Ou se eles vão trocar o título de mãos para eles terem uma luta face contra Rio. Ou se eles vão fazer uma luta contra face. Então essa luta da sexta-feira começou a ficar intrigante. A gente não tem mais ideia de qual vai ser o resultado, considerando que a vencedora vai pegar a Stephanie McMahon no Crown Jewel, tá? Então foi bem interessante isso. E depois teve muitos fogos para comemorar a vitória da nossa a primeira lutadora latino-americana a se tornar campeã na WWE. Depois disso, nós tivemos uma preparação para a luta entre a Bayley e a Roxanne Perez. Essa luta também havia sido anunciada antes do show. No começo do show, teve um segmento que a Bayley se aproximou da Lyra Valkyria, dizendo que estava feliz por revê-la e pedindo para a Lyra Valkyria ficar no seu corner durante a luta. Claro que a Lyra estranha tudo aquilo, porque na semana passada, quando a Lyra Valkyria foi entrar no locker room da Bayley para falar com ela, a Bayley surtou, baixou a Ding Dong nela e ela mandou a Lyra Valkyria catar coquinho, né? Mas a Bayley insistiu, dizendo que a presença da Lyra Valkyria ajudaria, e depois de um pouco de hesitação, a Lyra aceitou. Então,
As duas fizeram ali um aperto de mãos meio desajeitado, né? A Bayley tentando fazer uma coisinha ali com a Lyra e depois ela indo embora. Então, assim, foi bem interessante ver porque a Bayley estava naquele estado eufórico, né? Bem hugger, bem feliz mesmo, bem alegre, e deixou a Lyra muito bolada. E a luta ela aconteceu um pouco mais tarde no show, né? A luta entre a Bayley e a Roxanne Perez. Outra luta muito boa, muito técnica, com várias trocas e combinações entre as duas lutadoras. Né? A Bayley tem adotado um estilo de luta que tem muita tentativa e falha de aplicação de golpes, então é um tipo de luta que sempre deixa a gente pensando qual vai ser o golpe que vai ser utilizado. É bem interessante esse jeitão de luta. Mais pra frente, na luta, a Raquel Rodrigues tenta interferir, mas intercepta os ataques dela e libera as coisas pra Bayley continuar lutando. Só que essas interferências elas vão mexendo com a Bayley ao longo da luta. Até que no final da luta, a Raquel Rodrigues consegue acertar um Big Boot na Bayley, do lado de fora do ringue. A Lyra consegue atacar a Raquel Rodrigues depois, ela acerta um Suicide Dive. A Raquel segura ela nos ombros, tenta jogar ela no poste, e a Lyra cai e joga a Raquel Rodrigues de cara no poste, basicamente anulando ela. Só que esse Big Boot faz a Bayley surtar. E ela vira Ding Dong. E nisso que ela vira Ding Dong, meu irmão, ela metralha a Roxanne Perez. Ela acerta um Belly to Belly, um Shining Wizard e um Rose Plant, assim, em segundos para 3. Então, vitória da Bayley numa luta de 11 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia também. E foi muito legal. E assim, essa persona da Bayley bipolar ficou muito, muito, muito boa. Até porque isso se traduz no ringue com uma Bayley mais acelerada e mais violenta, como a gente viu no final da luta, quando ela aplicou 3 golpes devastadores em uma questão de uns 30 segundos, 20 segundos, basicamente aniquilando, destruindo com a Roxanne Perez. E eu sei que tem muita gente chateada que a Roxanne tá perdendo e tudo mais, mas, gente, esse é o caminho natural de um calouro. Um calouro deveria, quando subir pro main roster, deveria apanhar e não ser empurrado pro título logo de cara, como aconteceu com a Stephanie McMahon, com a Tiffany Stratton e com outras lutadoras na história. Enfim, depois dessa situação toda, a Lara Valkyrie ela entra no ringue para abraçar a Bayley, dizendo: olha, conseguimos derrotar o Judgment Day e tal. E a Bayley continua surtada, ela empurra a Lara Valkyrie no chão e fala para ela ficar longe da Bayley, o que deixa a Lyra ainda mais confusa. Então, quer dizer, novamente, história muito bem construída. Assim, essa Bayley bipolar tá muito legal de ver. E vamos ver como é que a WWE vai continuar construindo essa persona, porque tá muito intrigante de ver essa história hoje. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite entre o Rusev e o JD McDonagh. Essa luta ela foi construída mais cedo no show. Tá? Foi uma sequência de historinhas que levaram a essa luta. No começo do show, o Dominic estava entrando na arena e o Rusev interceptou ele, socou um container e avisou que ele queria uma luta pelo campeonato intercontinental. Isso deixou o Dominic muito bolado. Ele entrou no QG do Judgment Day e pediu ajuda para lidar com o Rusev. Quando ele pediu pro Finn Balor, o Finn Balor chegou e falou para ele pedir ajuda para o Grande Americano, o novo amiguinho dele. Mas o Dom chega e fala que ele tá no México. E aí ele novamente implora por ajuda do Finn Balor, mas o Finn Balor diz que ele estava ocupado, basicamente jogando o WWE 2K25 no Nintendo Switch 2. E aí o Finn Balor implora ajuda do JD. Né? O JD McDonagh não parece muito disposto a ajudar, mas o Dominic fala, pô, é pelo Judgment Day, vamos ajudar pelo Judgment Day e tal. A Roxanne concorda, fala, pô, ajuda pelo Judgment Day e tal. O JD, a contragosto, chega e aceita. E aí, quando ele resolve aceitar ajudar o Dominic chega e manda a bola curva. Ele fala, olha, eu já falei com o Adam Pearce e você vai lutar contra o Rusev daqui a pouco. Então, isso deixa o JD irritadíssimo. A Roxanne e a Raquel vão embora, porque elas teriam que se preparar para a luta contra a Bayley, né? Que a gente já ficou sabendo, a gente já viu. E aí o JD foi para essa luta aí com o tamanho do Rusev. E a gente já ficou pensando que ia ser um squash, né? Que ia ser aquela luta em que o Rusev iria ganhar rápido e fácil. Só que não aconteceu isso. Na verdade, o JD McDonagh, da metade da luta para frente, ele começou a equilibrar a luta com a sua velocidade, a sua agilidade e os seus golpes voadores. Né? O Rusev dominou a primeira parte, o JD equilibrou na segunda parte. E ele aplicou vários golpes bem legais, como esse Shine Wizard bem alto, né? Aliás, vários lutadores usaram o Shine Wizard no show de hoje, em que ele acertou o Rusev. E depois, cara, ele mandou esse Springboard Corkscrew Plancha pra cima do Rusev dentro do ringue, que foi uma coisa muito, muito, muito bonita de ver. Foi muito legal de ver isso. Mas pro final da luta, o JD tava tentando se recuperar lá. O Rusev se levantou, aplicou um Matka Kick no JD McDonagh para acabar com os serviços e depois encaixou o Accolade. Quando ele encaixou o Accolade, o nosso digníssimo Dominic Mysterio teve a chance de interceptar a situação.
de simplesmente chegar lá e chamar a atenção do juiz, entrar e atacar o Rusev, causar desclassificação, que seja. Ele teve a chance de salvar o JD, só que ele hesitou. Ele não entrou no ringue, ele saiu do ringue, deixou o JD, coitado, tomando o accolade do Rusev. E ele deixou, mesmo com a luta terminada, o Dominic não entrou no ringue. Ele ficou vendo o Rusev sentar a ripa no JD. Depois de alguns segundos, quem apareceu para salvar foi o Finn Balor. Né? E aí depois, quando eles estavam saindo, o Finn Balor levantando o JD, o Dominic tentou levantar o JD também, como se tivesse salvo ele, mas o Finn Balor ficou discutindo com o Dominic, basicamente acusando o Dominic de ter abandonado o JD nessa situação. E aí, mais pro final do show, a gente recebeu a confirmação que o Dominic vai defender o campeonato intercontinental contra o Rusev na semana que vem. Então, vai ficar a dúvida se o Judgment Day vai ajudar o Dominic ou não, se eles vão deixar o Dominic lutar sozinho contra o Rusev. Se o Dominic lutar sozinho com o Rusev, podem apostar que esse título vai mudar de mãos e o Rusev vai se tornar o novo campeão intercontinental. O que seria ótimo, porque isso abriria as portas para uma feud entre o Rusev e o Sheamus, para que o Sheamus finalmente ganhasse esse cinturão e se tornasse um campeão grande slam, uma coisa que ele está querendo há muitos anos. Então, seria uma oportunidade dessa feud finalmente, definitivamente encerrar com o Sheamus se tornando campeão intercontinental. Esse é o caminho da história. Vamos ver se a WWE vai puxar o gatilho ou se no final das contas a Judgment Day vai interferir na luta e vai impedir que o Rusev se torne campeão intercontinental. E depois disso a gente teve aí a quarta luta da noite entre o Jey Uso e o LA Knight. Essa luta ela foi setada também ao longo do show. Tá? Vocês percebam que eu estou agrupando as histórias para poder facilitar o resumo, tá? Elas não estão na sequência lógica do show. Eu estou agrupando as histórias e os segmentos para poder contar a história da luta. Eu acho que pelo menos assim fica um pouco mais didático, tá? Como é que essa luta foi setada? Essa luta do LA Knight contra o Jey Uso. Quando o Jey e o Jimmy entraram na arena, o Jimmy confrontou o Jey, por quê? Porque ele foi pedir uma luta pro Adam Pearce dos Usos contra os Bronze, uma revanche. Só que quando ele foi pedir essa revanche, a notícia foi que do Adam Pearce que o Jey já havia pedido uma luta contra o LA Knight nesta noite. Né? O Jey disse que pediu porque o LA Knight não cumpriu seu papel no dia anterior como juiz, acusando o LA Knight de ter não feito serviço direito e por isso eles teriam perdido a luta. Mas não só isso, ele meio que acusa o Jimmy Uso da derrota por não ter deixado o Jey tirar o LA Knight do caminho. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, se você tivesse deixado eu estraçalhar o LA Knight não teria estado em condições de ser o juiz da luta no WrestlePalooza. Teria tido um juiz imparcial. E aí a gente teria tido mais chances de vencer. Então, o Jey fica inventando desculpas, botando a culpa da derrota deles nas costas dos outros. Primeiro do LA Knight e depois do próprio irmão. O Jimmy não gosta nada de ouvir isso, né? Mas o Jey eventualmente deixa ele falando sozinho e vai seguir a vida dele para poder enfrentar o LA Knight. Depois, o Jimmy Uso encontra o Cody Rhodes e fala que percebeu que o Jey não tá muito bem. E aí o Jimmy concorda e tal, e aí o Cody chega e fala, tá bom, com ele. Vou falar com o Jey Uso. E aí depois vem essa cena em que o Cody senta com o Jey ali nos bastidores, bota o cinturão numa cadeira, e aí ele fala que o topo é solitário, que às vezes a gente falha e tudo mais, mas que todos os fãs dele, amigos e família, acreditam no Jey e que ele poderia manter a cabeça dele erguida. O Jey agradece as palavras, o Cody Rhodes vai embora, mas o Jey ele fica encarando para frente com uma cara de zangado. Mas o mais importante desse segmento é que quando o Cody sentou e botou o cinturão na cadeira, o Jey deu uma encarada de soslaio assim, olhando para o campeonato da WWE. O que começa a apontar para um cenário de que se o Jey Uso se tornar heel, ele pode vir a desafiar o Cody Rhodes por esse título. Então teriam que ter uma mudança de brand aí do Jey Uso sair do Monday Night Raw e ir pro Friday Night SmackDown. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu achei interessante essa possibilidade, porque o Jey Uso heel tá parecendo cada vez mais certo. E o Jey Uso heel, ele pode ser uma boa ameaça contra o Cody Rhodes, principalmente se ele tiver apoio dos MFTs ou até mesmo do Jimmy Uso, se o Jimmy Uso virar heel também. Então, essa historinha aqui que a WWE abriu, essa ponta, ela pode se desdobrar em várias possibilidades pro futuro e eu adoro quando a WWE faz isso. A luta em si do LA Knight e do Jey Uso também foi uma boa luta. Os dois trocaram golpes durante a luta em alta velocidade. Por quê? Porque a luta não teve muito tempo. A luta ela teve 9 minutos de duração, então eles tiveram que encaixar todo o moveset deles em curto espaço de tempo.
Isso acabou ajudando a qualidade da luta, porque a luta não teve muitos momentos lentos. A luta ela foi constante o tempo todo. O Jay não chegou a cansar, tá? Perceptivamente. E a luta acabou fluindo bem. No final da luta, os Brombrons vieram pro ringue pra atrapalhar o LA Knight. O LA Knight acertou os dois, conseguiu tirar os dois de perto do ringue. Porém, essa distração acabou fazendo o Jey Uso acertar um Spear, até que foi decente esse Spear no LA Knight, e depois ele acertou o LA Knight com o Uso Splash, fazendo pinfall para 3. Então, vitória do Jey Uso, numa luta de 9 minutos. Eu dou 3 estrelas e 25, 3 estrelas e um quarto. Foi uma bela luta entre os dois. O tempo curto atrapalhou um pouquinho a nota, porém, mostrou que os dois têm uma química ali no ringue. Foi uma boa combinação dos dois. O Jey Uso aplicando seus golpes tradicionais, o LA Knight também aplicando seus golpes tradicionais. Teve até um momento que o LA Knight foi aplicar aquele baseball slide pra cima do Jey, o Jey saiu da frente e o LA Knight quase caiu de cara na mesa dos comentaristas. Ele chegou a se segurar assim, quase que rolou um bote meio medonho ali, mas ele conseguiu salvar e a luta seguiu em frente. O Jey Uso, então, com a vitória, sai do ringue, né? Ele sai do ringue como um heel. Percebam que quando um lutador é face, ele fica no ringue e comemora com a galera. Quando o lutador é heel, quando ele vence, ele sai do ringue e vai já na direção da rampa. E foi exatamente isso que o Jey fez. Ele derrotou o LA Knight e ele foi na direção da rampa. Virou as costas para o LA Knight. E com isso, cara, os tubarões vieram, né? O Bron Breakker e o Bronson Reed começaram a olhar ali a presa do LA Knight caída no ringue. O Jimmy Uso apareceu na rampa e falou pro Jey para ele ir pro ringue para ajudar o LA Knight, porque o LA Knight estava próximo de ser estraçalhado. Só que o Jey ignora o Jimmy Uso, dá as costas e vai pro backstage. O Jimmy Uso vê essa situação, não aceita, pega uma cadeira e vai na direção do ringue, ameaçando de usar a cadeira contra os Brons. Né? O Paul Heyman fica desesperado falando pro Bron Breakker não entrar no ringue, ele segura a mão do Bron e aí ele consegue impedir que o Bron surte e entre no ringue. Então, assim, essa história toda tá muito bem construída. Eu acho que essa mudança de personalidade e de persona do Jey Uso está se encaminhando para acontecer. Esse heel turn está sendo construído de forma lenta, mas está sendo construído de forma muito interessante. E agora resta saber o que eles vão fazer com o Jimmy Uso, né, nessa situação. E o coitado do LA Knight, que só perde, né? O pessoal tá fazendo a contabilidade lá no chat, que é a 6ª derrota seguida do LA Knight. O cara virou Jobber das Estrelas, essa que é a verdade, infelizmente. Esse é o papel dele na WWE. Com isso que a gente vai ter que lidar no futuro próximo. E o main event do show? O main event do show foi uma luta que foi construída ao longo do show, em vários segmentos, né? O Absolute Dorama, né? Que tem acontecido já há meses, né? Entre Io Sky, Rhea Ripley, Asuka e Kairi Sane. Começou com a Nikki Bella e a Rhea Ripley congratulando a Stephanie McMahon como a nova campeã mundial. Nisso aparece as Kabuki Warriors e a Asuka fala na cara da Stephanie McMahon que a campeã deveria ter sido a Io. A Io merecia ter sido a nova campeã. Isso faz a Rhea Ripley se irritar, ela fica cara a cara com a Asuka, fala que tá cansada da atitude da Asuka, e aí ela diz que a Asuka precisa mostrar respeito pela Stephanie. A Asuka chega e fala que ela deveria mostrar respeito por ela mesma, e a Asuka vai bater respeito na Rhea. E aí a Rhea se irrita de vez e fala: você quer fazer isso? Beleza. Então por que a gente não se encara no ringue hoje? A Asuka aceita para desespero da Kairi Sane. A Kairi Sane ainda tenta falar ali com a Rhea Ripley, mas a Asuka do fundo grita e faz a Kairi Sane embora. E aí, ao longo do show, foi confirmado que Asuka e Rhea Ripley seriam um main event no show, o que foi uma boa mudança em relação aos últimos main events, que a gente sempre tem tido alguma variação de luta com os Brombrons, né, o Bron Breakker e o Bronson Reed. Inclusive, teve uma pessoa no chat que chegou bem no final do show e perguntou, acho que foi até depois do show, ele perguntou quem havia tomado uma sova dos Brombrons no main event do show. E eu virei e falei, cara, ninguém, porque a WWE mudou e resolveu botar as meninas, o Absolute Dorama, no main event. Isso acabou gerando uma série de situações. A Io Sky primeiro tentou falar com a Asuka, né, para ela não lutar com a Rhea, mas a Asuka diz que iria ensinar a respeito a Rhea Ripley e que não precisava de conselhos de alguém que havia perdido no WrestlePalooza. A Asuka sai, a Kairi Sane diz pra Asuka que a Kairi Sane diz pra Io que a Asuka era a razão delas estarem ali e que por isso ela deveria ser obedecida e ouvida. E aí novamente a Asuka grita e a Kairi Sane vai embora desesperada. Mais pra frente do show, aí o Sky tenta falar com a Rhea Ripley, pedindo para que a Rhea cancelasse a luta contra a Asuka. Ela diz que ela não iria fazer isso, que ela iria ensinar uma lição para a Asuka e que a Io não deveria confiar na Asuka. Mas aí a Io chega e fala que a Asuka é família e que talvez ela não devesse confiar na Rhea Ripley. Então acabou ficando essa situação bem desagradável entre as duas e a Io completamente dividida entre a Asuka e a Rhea Ripley.
E aí no final acabou desencadeando na luta entre a Asuka e a Rhea, né? Que foi uma luta que foi metódica no começo, com a Asuka usando várias chaves e submissões para punir a Rhea Ripley, mas depois a Rhea equilibrando a luta com seus golpes de potência, né? Jogando a Asuka de cara no chão, depois levantando ela na base do ódio para poder aplicar o Razor's Edge. Da primeira vez ela não consegue, da segunda vez ela consegue. E durante a luta, a Kairi Sane sempre muito próxima da Rhea, e a Asuka mandando a Kairi Sane atacar a Rhea, e a Kairi, né, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer e tudo mais, aquela coisa, aquele desespero. A luta continuou, a Asuka, mais pra frente da luta, foi subir nas cordas para acertar a Rhea, e a Rhea acertou um dropkick que ela faz, e ela acerta na diagonal para cima, uma coisa dificílima de ser feita, mostrando a força, a potência do salto e a agilidade da Rhea. Ela acerta um dropkick lindo na cara da Asuka, e aí ela foi se preparar pro final da luta. Só que aí, quando isso aconteceu, a Kairi Sane resolve subir no apron, ela tava na dúvida a luta inteira. Eventualmente, ela surta e resolve dar uma mãozada na cara da Rhea Ripley. Só que a Rhea bloqueia o golpe. Nisso, a Asuka vem correndo para aplicar o Rhea Mirror na Rhea Ripley. A Rhea desvia, a Asuka acertando a Kairi, que vai voar lá pro outro lado da arena, de tão levinha que ela é. A Rhea Ripley, então, faz um rolamento na morte da Asuka e faz o pinfall para 3. Tá? Que foi surpreendente, né? Não foi utilizando o Riptide. Então, vitória da Rhea Ripley num final que faz sentido. O rolamento da morte aqui fazia sentido. Uma luta de 18 minutos. E eu dou 4 estrelas e um quarto. Foi a luta da noite. Novamente, a melhor luta da noite foi das meninas. A Rhea e a Asuka construíram uma história maravilhosa no ringue, com a Kairi Sane adicionando ao drama, com aquela história de se ela iria ou não iria ouvir a Asuka e atacar a Rhea Ripley. Quando termina a luta e a Rhea Ripley tá comemorando, o que a Asuka faz? Cospe o Mist, cospe o veneno na cara da Rhea Ripley, cegando ela. A Asuka, que não usava o Mist há um bom tempo, né? E ela só usa esse golpe quando ela é full heal, né? Quando é uma lutadora heal completa. Ela faz isso, a Rhea Ripley cai no chão cega e gemendo de dor. A Asuka manda a Kairi Sane atacar a Rhea. A Kairi Sane ainda fica ali sem saber o que fazer, mas finalmente dá um estalo e ela começa a esmurrar a Rhea Ripley. Ela começa a atacar a Rhea Ripley, que estava completamente indefesa. Nisso, a música quando a Asuka e a Kairi Sane começam a atacar em dupla a Rhea Ripley, toca a música da Io Shirai, vem pro ringue, ela se coloca na frente da Rhea e ela resolve aceitar, abraçar a Asuka e resolve fechar com a Asuka. E nesse momento, pareceu que o Sky ia fazer o heel turn contra a Rhea Ripley. Assim, os maneirismos, a face da Io Sky, parecia que a Io, na verdade, estava abraçando de bom grado e que ela iria fazer o heel turn na Rhea, iria destruir a Rhea. Mas enquanto a Io estava ali olhando para a Asuka e tudo mais, quando a Io virou o rosto e a gente achou que ela ia atacar a Rhea Ripley, a Asuka deu um spinning elbow, acertou a Io Sky, botou a Io Sky para baixo. A Asuka então manda a Kairi Sane atacar a Io, e a Kairi, também ainda desesperada, aceita. Ela entra no modo full heal e ataca a Io Sky sem nenhum dó. Depois a Asuka segura a Io Sky e a Kairi, novamente ainda transtornada, ela chega e aplica um Insane Elbow lindo, maravilhoso, para cima da Io Sky, destruindo de vez a Io. E no final, a Asuka comemora a situação com a Kairi Sane ainda transtornada das ideias. Então, assim, cara, essa história foi muito bem construída pela WWE. Foi uma das melhores histórias que a WWE construiu nos últimos meses, foi essa história desse Absolute Dorama, da Io Sky, da Kairi Sane, da Asuka e da Rhea Ripley. E a gente finalmente teve um final satisfatório. Isso deve encaminhar para uma luta de duplas entre Io Sky e Rhea Ripley contra as Kabuki Warriors no Crown Jewel, que faz sentido porque a Rhea Ripley tem que ter uma vitória em casa. Mas essa situação é muito legal, tem várias possibilidades aqui. A Kairi Sane pode continuar aliada da Asuka, a Kairi Sane pode se voltar contra a Asuka lá na frente, a Io Sky pode trair a Rhea Ripley e se aliar às Kabuki Warriors. Cara, tem tantas variações possíveis aqui que eles podem carregar essa história por mais alguns meses e ninguém vai reclamar. Tá muito interessante e, assim, meus aplausos à equipe de construção de histórias. Essa storyline do Absolute Dorama, porque simplesmente foi muito bem construído. A gente teve um payoff muito legal, tivemos uma surpresa no final do show, que foi o heel turn da Kairi Sane, e isso só brilhantou ainda mais um show que foi muito melhor do que o WrestlePalooza. Por isso eu vou dar uma nota altíssima pro show.
porque nós tivemos 5 lutas muito boas com 2 lutas excepcionais e ainda tivemos a conclusão do Absolute Dorama, ou pelo menos o fim do capítulo, né? Agora a gente vai continuar. Tivemos o plot twist, que é o return da Kairi Sane, agora a gente vai ver o próximo capítulo, os próximos capítulos para ver o que a WWE vai fazer com essa história. Por conta disso, eu vou dar nota 9 pro show. Foi um dos melhores Monday Night Raws do ano, né, em qualidade de luta, em qualidade de histórias, e com esse final não tem muita coisa que a gente pode chegar e dizer o show foi ruim nesse ponto. Não tem. O show foi muito bom, beirou a perfeição. Ele, para ter sido perfeito, assim, todas as lutas teriam que ter sido 4 estrelas. Aí a gente poderia ter cravado um 10. Não aconteceu isso, mas nota 9, perfeita pro show. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso resumo do Monday Night Raw. Se vocês quiserem aparecer no vídeo do Sincerão da Galera, que vai ao ar amanhã, deixem aqui os seus comentários sobre o show de hoje. O Sincerão da Galera dessa semana, ele vai ter poucas perguntas do SmackDown, poucas perguntas do Raw, mas a maioria das perguntas que eu vou reagir, ou os comentários que eu vou reagir, vão ser do WrestlePalooza. Mas a minha intenção é fazer um vídeo bem legal para vocês amanhã. Então coloquem os seus comentários aqui embaixo e sejam polêmicos, porque quanto mais polêmicos vocês forem, maior a chance de vocês aparecerem no vídeo e aí vocês terem uma boa reação minha sobre o comentário de vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência. Vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para que vocês possam continuar maratonando os nossos conteúdos e ajudando a gente a que o YouTube divulgue o nosso conteúdo, beleza? Aqui a gente se vê, amanhã a gente se fala no Sincerão da Galera. Não sei se terá live hoje, o pessoal tá me pedindo para fazer live da NXT, não garanto nada. Se aparecer uma notificação para vocês, é porque vai acontecer, beleza? A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.